Oi, tudo bem? Invadindo aqui o canal do meu pai. Hum, eu assisti o jogo ontem com ele e agora ele tá chegando em um tchau. Participação especial para vocês. Antes de falar de coisa ruim, uma coisa boa. Foi a lista aqui. Ela tem um canal também, vocês deviam seguir. Põe nos comentários, põe na descrição o canal dela. Certo? E o próximo jogo? O Santão vai ganhar? Sim ou não? Sim. Sim? O Neymar vai jogar o próximo jogo. Outro. Tchau, gente. Agora tem que dormir, senão amanhã não acordo. Falou que tem que dormir porque amanhã não acorda. Olha só, que absurdo. Bom, na verdade assim, né? Dias seguintes de placares negativos como foi o de ontem, acabam depois de 2023 me fazendo pensar se realmente a gente vai em algum momento ter alegria com esse time. E apesar da gente estar na segunda rodada, o time talvez ser o mais forte dos últimos 5 anos, a gente tem a volta do Neymar. Nem isso é suficiente em alguns momentos para me fazer pensar que a gente não vai correr risco de cair outra vez. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, vendo o jogo contra o Bahia, uma série de gatilhos começaram a vir na minha cabeça durante o jogo, né? E alguns momentos em especial do jogo também me fizeram refletir um pouco se a gente não vai viver toda aquela agonia de novo, né? Uma agonia que foi de 3 anos seguidos, uma agonia que a gente vivia de respirar momentos muito pontuais ao longo do ano. Era ano que a gente fechava e o Santos não tinha ganhado 20 jogos no ano dos 60 que fez, sabe? É uma coisa muito ruim, uma sensação de impotência muito grande, em que a gente dependia muito de alguns jogadores que não dava para cravar que eram bons o suficiente para tirar o Santos daquela situação. E ontem, não só pelo resultado, né, do Santos não ter conseguido de novo vencer, não ter conseguido segurar um placar que era a seu favor, conseguiu o mais difícil que era virar e mesmo assim não consegue segurar a vitória. E você olha 35 do segundo tempo, a gente vira o jogo em casa e fala, putz, é hoje, enfim, a gente vai conseguir o ponto que a gente precisa, né? Contra o Vasco era aquele negócio, o jogo era acessível e era o típico jogo que você vê os times que brigam na parte de cima da tabela brigando e pontuando e a gente entrega, né? Em casa, a gente tem a possibilidade de ser cascudo e vencer um jogo difícil e a gente entrega. E nessas horas começaram a me vir alguns pensamentos de gatilhos mesmo, daquele 6 de dezembro de 2023, quando a gente caiu para a segunda divisão, de lances assim. Você tem um atacante que é muito bom, um atacante que dificilmente perde oportunidades claras de gol, e você vê esse cara fazendo um gesto técnico totalmente absurdo e perde um gol dentro da pequena área com um goleiro vencido em que ele só precisava encostar na bola e ele não conseguiu encostar na bola. E não tem como não pensar no lance que teve no jogo contra o Fortaleza em que o Jean Lucas tropeça e cai no chão numa bola que fatalmente ia acabar dentro do gol na maneira como a jogada foi construída. Você vê o nosso goleiro fazendo 2 ou 3 defesas, mas na hora que precisa dele, ele faz uma escolha errada numa saída do gol. Ele tentou antecipar o atacante, ele sai que é esquisito e a gente toma o gol que é o gol de empate. Difícil não pensar naquele lance do João Paulo saindo do gol de qualquer maneira e tomando o gol de cobertura, que foi o gol que sacramentou a queda. Você vê os zagueiros perdidos, sabe, em lances em que você fala assim, não é possível que isso é um time profissional atuando desse jeito, né?
você tem ali uma série de expectativas e esperanças de que o time não é tão ruim quanto parece. E essa é uma frase que tem me pegado bastante, que é alguns santistas, e eu me incluo neles, você olha para a lista de jogadores e fala assim, esse time não é para brigar pelo rebaixamento, esse time consegue alguma coisa melhor, esse time consegue construir algo que pode colocar o Santos de novo num protagonismo. E pode ser uma rodada que o Santos fique na liderança, sabe? E depois vai brigar ele no meio de tabela, ou vai brigar por uma vaga de pré-Libertadores, não tem problema. Mas você cria essa raiz de que, pô, o time não é tão ruim para brigar lá embaixo como tá brigando, né? Eu não tô nem dizendo que o Santos tá lutando contra o rebaixamento, tô dizendo só por esse recorte de 2 rodadas, de como a gente cria uma expectativa de que esse time poderia ter feito 6 pontos, ele fez 1, e você fala, putz, não é possível que vai começar tudo de novo. Essa ilusão de que a gente tem um time melhor do que a gente realmente tem na mão, me pegou ontem demais. A gente fala, pô, mas a gente tem o Soteldo, a gente tem o Roleiser, e os dois não fizeram gol na temporada, e os dois não deram assistência na temporada, e você fica, pô, mas será que esses caras são tão bons assim mesmo? A gente tem o Tiquinho, que é um artilheiro, e ele escorrega naquela hora que precisa mais dele. Aí você fala, não, mas a nossa zaga, pô, o Zé Ivaldo e o Gil são bons zagueiros, e aí os dois entregam o jogo contra o Vasco e ontem vão muito mal de novo. Mas a base salva, a base vai dar para o Santos a salvação como sempre deu. Aí o Sherman vai muito mal, aí o David Washington entrega o segundo gol e o Sherman complementa a jogada. Aí você vê várias vezes o Brasão sendo o melhor em campo e você começa a lembrar do João Paulo. É muita coisa igual, sabe? Assim, mas tem o Pituca que é identificado com o time e não tá jogando nada, né? E você vai, se você quiser, você constrói essas historinhas com todos os 11 jogadores. E isso me pega porque é muito roteiro parecido. E esse roteiro parecido, além de machucar muito na lembrança, faz a gente ter esse viés de desconfiança de que, puta, vai dar ruim. Não vai dar. De novo, não vai dar. Num ano em que você tem o Neymar. E isso talvez seja o que é mais louco nessa história toda, né? A gente tem no Neymar, e umas coisas que eu venho percebendo nos últimos tempos, né? A gente sempre cria uma expectativa maior pelo fora do campo do que pelo que acontece em campo. O Neymar vai ficar 3 semanas fora. Putz, para o campo isso é ruim. Mas ele vai estar se preparando e a hora que ele voltar vai ser um negócio porque ele vai voltar bem e vai levar o Santos para um lugar mais alto na tabela. E a gente fica nessa expectativa. Mas o time está tropeçando, a gente não consegue achar boas peças no banco de reserva para substituir a altura. Mas começa uma história de que pode ser que o Messi venha depois do Super Mundial lá em junho. A gente sempre está esperando chegar um momento, a gente nunca está no momento. E isso, para mim, me pega, porque cria uma ilusão ruim de que em algum momento a chave vai virar, em algum momento a coisa vai engrenar. E aí você olha para o banco de reserva, o Caixinha fala muito bem, se expressa muito bacana, tem umas ideias de futebol muito boas, é muito didático na maneira de falar. E aí você fala assim, putz, a gente já teve isso. E a gente chamou ele de Lisca doido. Que ele ganhou um jogo contra o São Paulo e saiu pedindo para bater palma, igual o Caixinha ganhou esse ano. É muito gatilho, é muita coisa que vem somada de trás. E aí você tem um presidente que se nega a olhar para a realidade, sabe? Pô, não tem convicção nas decisões que ele toma. A gente está em vias de ir para a terceira rodada num jogo fora de casa contra o Fluminense, em que o Santos não é favorito. O Santos pode levar outra piaba e terminar ao final de 3 rodadas com 1 ponto, conquistado em casa, numa bobagem, mas que poderia ter perdido o jogo de tão ruim que foi. E o presidente está falando, não, porque esse time vai brigar por coisas lá em cima. O investimento que foi feito foi um investimento alto. Um investimento alto que a gente já fez lá atrás com jogadores que não entregaram absolutamente nada pra gente versus o que foi investido neles. E eu não tô nem criticando o Roleiser, tô queimando o Tassiano, não é nada disso. É mais
a comparação. Olha para trás e olha o que está acontecendo. E será que a gente não está sendo muito otimista com esse time? E eu me peguei fazendo todas essas reflexões e achei que era um bom momento para trazê-las aqui e dividi-las com vocês dessa inquietude que eu tenho. Será que a gente não está sendo otimista demais? Toda vez a gente traz uma solução, você troca um esquema tático, você faz uma dupla de ataque diferente, você posiciona o Neymar num outro negócio, mas no campo a gente não vê isso acontecer. E você olha para a torcida está exausta psicologicamente com esse time. E você simplesmente não consegue enxergar um caminho positivo para isso, né? Você quer ter uma série de relações positivas, mas a realidade, como muita gente gosta de falar, a realidade esmaga. E aí me pegou. Me pegou isso quando eu comecei a conectar um fato do passado com um fato do presente e trago para vocês aqui. E peço de verdade, se você é inscrito no canal, se você dá like nesse vídeo, se você está passando por aqui, nunca viu nada no meu canal do Santos, me diz se eu estou realmente muito errado nessa visão, se a gente está sendo otimista demais, se eu que estou sendo pessimista demais pós um empate, pós uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Conta para mim nos comentários, vamos discutir isso nos comentários, eu gostaria muito de ouvir as opiniões de todo mundo e conto com você para isso. Beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos, com menos desabafo e talvez com mais notícias boas. Quem sabe a gente já não tem a próxima cenoura para ficar mirando lá na frente como uma boa perspectiva. Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Não se esquece de dar o seu like, de curtir, de se inscrever no canal também e de comentar o que você achou e se você acha que tem alguma coisa a ver o que eu acabei de falar. Beleza? Um abraço. Tchau.